Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Dinanci Silva e convido todos vocês para a nossa aula de língua portuguesa. Vamos conhecer o objeto de conhecimento desta aula. Objeto de conhecimento, planejamento e produção de entrevistas orais e o detalhamento, hipertextos e hipermídias. Então vamos para a nossa aula. Hoje nós vamos conhecer o universo das hipermídias, linguagens, estruturas e práticas na cultura digital contemporânea. Então, bem-vindos a essa nossa aula sobre hipermídias. Esse é o tema central para compreender a comunicação na era digital, a era que vivemos. A hipermídia transformou a forma como nós aprendemos, como nós nos comunicamos e como nos relacionamos com o conhecimento, permitindo que as pessoas acessem informações de forma rápida, de forma ágil e utilizando recursos como motores de busca e bases de dados online. Então, hoje, a forma de se aprender é de forma personalizada, mais eficaz, utilizando os recursos como vídeos, áudios e imagens, e se comunicam assim de forma eficiente, interativa, utilizando esses recursos como os e-mails, as mensagens instantâneas e redes sociais. Então, vamos entender como a hipermídia transformou a maneira como nós aprendemos na atualidade, como nos comunicamos e nos relacionamos com o conhecimento. Você já tinha refletido sobre isso? Olhe, a origem, né, desse contexto em que surgem as hipermídias é exatamente 1960. Então, com um grande expoente, né, do momento, Ted Nelson, e o conceito de hipertexto. Então, tem origem aí esse conceito de hipermídia. Esse é o contexto histórico em que surge. Então, a evolução, né, se dá aí com o surgimento da internet nos anos de 1990. E a crescente integração de mídias, entendendo como mídias texto, áudio, imagem, vídeo, interatividade. Aí você tem, então, o Ted Nelson. E bem, o conceito de hipermídia, ele foi proposto, então, por Ted Nelson, e ele propôs a ideia de um sistema de armazenamento e de recuperação de informações de forma não linear. Então, na década de 1980, com o surgimento da tecnologia do hipertexto, começaram a surgir os primeiros sistemas de hipermídia. Isso na década de 80. Já na década de 90, a internet se popularizou. E a hipermídia começou a ser utilizada em larga escala com a criação de sites web e aplicações online. Agora, na atualidade, a hipermídia continua a evoluir com a integração constante de mídias como texto, imagens, áudio e vídeo, e ainda a utilização de tecnologias como realidade virtual e aumentada. Então, em relação à evolução, é importante você observar, e nós destacamos aqui, que a hipermídia evoluiu de um conceito que era teórico para uma realidade prática, possibilitando que as pessoas acessem e interajam com informações de forma não linear e personalizada. Então, a integração crescente de mídias e tecnologias permitiu a criação de experiências muito mais ricas e imersivas.
Importante destacar para vocês aqui a conexão entre o hipertexto e a lógica não linear do pensamento humano. Exatamente. Então, você aqui vai conhecer agora o conceito de hipermídia. Vamos a ele? O que nós entendemos por hipermídia? Então, hipermídia é exatamente a combinação de diferentes linguagens. E você tem, então, essas diferentes linguagens. Quais? Texto, som, imagem, animação, vídeo. Veja, então, que a hipermídia consiste exatamente nesta combinação dessas diferentes linguagens. Você tem aí texto verbal, você tem som, você tem imagem, você tem a animação e você tem vídeo. E tudo isso integrado de forma interligada e não linear, acessada digitalmente. Vamos ver os exemplos. Nós temos então aí esta combinação de texto, som no seu celular, você acessa muito bem isso, não é? Animação e vídeos. Então, as hipermídias são esses sistemas de mídias que permitem a interação do usuário, a sua interação com a informação, isso de forma não linear, que fique bem claro, não é? Que é de forma não linear. A informação vai estar ali, mas não, você vai interagir com a informação, mas não de forma linear, com início, meio e fim. Dali você pode partir para outros campos, para outras áreas, né? Porque você vai ter todo um campo ali para explorar. Então, vamos comparar esse tipo, né? Essa interação sua, minha, de todos nós, com a informação de forma não linear, com livros tradicionais, com os livros tradicionais que você lê. Então, essa comparação nós vamos fazer entre os livros tradicionais e os websites interativos. Veja que há uma grande diferença. Vamos, então, fazer uma relação com a pós-modernidade, certo? Na pós-modernidade, então, qual é o cenário, qual é o contexto, então, dessa pós-modernidade? Veja, antes, como se dava, então, o conhecimento, a distribuição das informações, nos livros principalmente, né? Mas, a partir, então, dessa descoberta do Ted Nelson, né, que começa ali na década de 80 e segue 90 em diante, aí você tem, então, as hipermídias, e essa combinação de várias linguagens. Então, a relação com a modernidade vai se dar com essa multiplicação de narrativas, certo? Você tem aí a multiplicação de narrativas, você tem a ruptura com a linearidade, que você sempre encontrou nos livros ali, e centralidade, você tem essa ruptura aí. E você tem a cultura da imagem e da interação. Então, eu quero destacar para vocês a multiplicação de perspectivas, de visões em redes sociais e blogs. A hipermídia, ela é filha legítima da pós-modernidade. Ela vai romper com as narrativas únicas, com a ordem fixa e com a ideia de uma verdade centralizada. Em seu lugar, propõe-se um mundo de múltiplas vozes, né? De trajetos fluidos, de significados que estão em constante mutação. Então, a interatividade e a fragmentação não são falhas, não. São a própria lógica do nosso tempo, desse tempo da pós-modernidade, em que cada sujeito, cada ser humano, constrói a sua versão dos fatos, do saber, da realidade. É esse o cenário que a cultura da imagem, nosso tempo, reina. Então, que a comunicação é como? É rizomática e que a experiência se torna mais importante que a conclusão.
Então, a hipermídia vai refletir esse espírito. Ela não entrega verdades, não é esse o foco, mas ela vai entregar possibilidades. Agora que você entendeu alguns aspectos e o conceito de multimídia, né, dessa multiplicidade de vozes que a caracteriza, essa ruptura, essa quebra, né, com a linearidade e a centralidade, com a cultura e aí você tem a cultura da imagem e da interação. Vamos entender melhor ainda sobre as características das hipermídias. Então, como característica das hipermídias, nós temos aí a interatividade, a multimodalidade, navegação não linear. Lembra que a linearidade está nos livros. Personalização da experiência. Então, interagir é escolher caminhos, significa escolher caminhos, moldar as experiências. Essas são as promessas da hipermídia. Ela não é passiva, né? Não é linear, não é uma via de mão única, não é um caminho único. Ao contrário, é um sistema aberto. A linearidade vai se constituir, a multimídia, aí a hipermídia vai se constituir como um sistema aberto, em que você, usuário, atua como um construtor de sentidos, dessas possibilidades de interpretação de sentido. Então, a interatividade, a personalização, elas não são apenas recursos técnicos, mas são potências pedagógicas e culturais. Navegar, então, por uma hipermídia é mais que consumir conteúdo, é mais do que isso. É exatamente vivenciar um percurso, um caminho único, híbrido, mesclado, misturado, feito, constituído de múltiplas linguagens, como você observou, texto, sons, vídeo, né? E todas essas linguagens entrelaçadas, e isso em tempo real. Muito bem, agora que você percebeu, entendeu sobre as características das hipermídias, vamos então agora entender sobre a estrutura das hipermídias. Então, nós temos aqui elementos de mídia. Isso constitui a estrutura. Quais são esses elementos? A combinação de som, texto, som, imagem, animação e vídeo. Veja quantos elementos estruturam, então, a hipermídia, esse recurso, né, da pós-modernidade. E hiperligações com o eixo organizador. E aí vamos novamente observar os exemplos. Então, você tem esses elementos combinados para constituir a hipermídia. Você tem a presença do texto, você tem os sons, você tem animação e você tem vídeo. Tudo isso combinado. Então, nós, né? São os elementos básicos, esses são os elementos básicos da estrutura da hipermídia, e que podem ser, como nós vimos, textos, imagens, áudios, são os sons, vídeos, etc. E os links? Os links, eles são essas conexões, esses caminhos que vão permitir ao usuário navegar de um nó para outro. E a rede? A rede é a estrutura formada pelos nós. Nós aí não é o pronome pessoal, certo? É de onde você vai partir, de um nó para outro nó. Então, a rede é essa estrutura formada pelos nós e pelos links, que vão permitir, possibilitar ao usuário acessar essas múltiplas, essas diferentes partes daquele conteúdo que você está acessando. Vamos então agora observar, né, a hipermídia e educação. Vamos fazer esse link aí. Então, como você pode observar aqui,
nós temos, né, uma das vantagens, então, da hipermídia em relacionada à educação é que a hipermídia vai ampliar, vai desenvolver, ampliar o acesso ao conhecimento, assim, de forma muito abrangente. Vai favorecer a aprendizagem significativa e colaborativa. E vai estimular a autonomia. Você vai ser protagonista, você vai ser autônomo na busca desse conhecimento. Então, as hipermídias favorecem diferentes estilos de aprendizagem, aumentando a motivação e facilitando a atualização de conteúdos. Além disso, as hipermídias vão desempenhar um papel que é essencial, que é fundamental na inclusão digital. Por quê? Porque elas permitem que as pessoas, os usuários, acessem e interajam com informações de modo mais fácil e de modo interativo. Portanto, a inclusão digital é o processo de garantir que todas as pessoas, todos os usuários tenham acesso às tecnologias digitais e possam utilizá-las de forma eficaz, eficiente. Isso inclui não apenas o acesso à internet, mas também a capacidade de usar computadores, smartphones e outros dispositivos digitais, né, presentes na nossa modernidade, da nossa pós-modernidade. As contribuições das hipermídias nós podemos apontar como o acesso às informações. Então, uma das contribuições valiosas é que as hipermídias, elas permitem, elas possibilitam que os usuários acessem informações, e isso dessa forma mais fácil, mais rápida, com links e navegação intuitiva. E as pessoas podem encontrar o que precisam, o que necessitam, sem necessariamente precisar de habilidades técnicas avançadas. Então, né, essas contribuições que elas podem dar, a primeira é essa, que é acesso às informações. Uma segunda contribuição importante das hipermídias é exatamente a interatividade. Então, as hipermídias permitem que os usuários, as pessoas, interajam com as informações deste modo, desta forma bem mais proativa, mais ativa. Isso pode incluir responder a perguntas, participar de discussões online ou ainda criar conteúdo próprio. E hoje você encontra muito conteúdo, né? Na internet, muito conteúdo, todo mundo agora é produtor de conteúdo. Uma outra contribuição valiosa das hipermídias é a acessibilidade. Então, em relação à acessibilidade, as hipermídias elas podem ser projetadas para serem acessíveis a pessoas com deficiências, incluindo aquelas com problemas de visão, audição ou ainda de mobilidade. Uma outra contribuição valiosíssima é o aprendizado, que pode se configurar como um aprendizado personalizado. As hipermídias permitem que os usuários, as pessoas, aprendam de forma personalizada, ou seja, ao seu próprio ritmo e de acordo com as suas necessidades, os seus interesses. E, por fim, uma outra contribuição valiosíssima é exatamente a democratização do conhecimento. Antigamente, havia pessoas especializadas e donas do saber, né? Mas agora o saber está democratizado, o conhecimento está democratizado. Então, as hipermídias permitem que as pessoas acessem, tenham livre acesso ao conhecimento e às informações que antes estavam restritos a determinados grupos, a grupos específicos como acadêmicos ou especialistas. Muito bem, acredito que você já entendeu muito bem essa relação da hipermídia e educação, essas contribuições que nós podemos encontrar. Vamos agora ver alguns exemplos de hipermídia. Então, como exemplo de hipermídia, nós temos aí
Olha, ambientes de aprendizagem que você pode acessar, pode estudar lá, esse Elo, BR, ou Moodle, a plataforma Moodle, e aqui você tem o endereço. São ambientes de aprendizagem, são exemplos de hipermídia que você pode, né, conforme os seus interesses, as suas necessidades, buscar para aprender, pode estudar por aqui. Um outro exemplo de hipermídia é o Teleduc, e aqui você tem o endereço, é muito importante, se tiver interesse, acesse. Este aqui, o Atutor, e um que você provavelmente acessou várias vezes, a Wikipédia, né? E tem um especial, né? É um ambiente aqui, é o Moodle, que é uma plataforma de aprendizado online de código aberto e que permite criar cursos personalizados com recursos como fóruns, quizzes e tarefas para realizar. Vamos falar agora do Teleduc que eu mencionei. Olha, o Teleduc, então, é esse ambiente virtual de aprendizagem desenvolvido pela Universidade Estadual de Campinas. Se eu fosse você, já estaria anotando isso aí. Pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e que vai oferecer cursos como chats, fóruns e compartilhamento de arquivos. O Atuto é um sistema, que é uma outra hipermídia, um outro ambiente onde você pode, né, acessar. É um sistema de gerenciamento de aprendizado de código aberto. Você pode. Que permite criar cursos online com recursos como testes e discussões. Então, aqui nós temos estes exemplos de ambientes livres, isso significa softwares livres, código aberto, que apresentam os mesmos recursos e as mesmas funcionalidades dos softwares proprietários, ou seja, do mercado corporativo. Essas plataformas, elas são amplamente utilizadas em instituições de ensino, nos cursos à distância realizados pela internet. E nesses ambientes, né, esse ambiente hipermediático de aprendizagem torna-se um ambiente assim, programado, com esses recursos e as interfaces, que são as ferramentas bem organizadas. Então, a hipermídia, então, está em todo lugar. Mas nem sempre nós a reconhecemos. Onde você pode encontrá-la? Está no WebDoc, que emociona e informa ao mesmo tempo. Está na plataforma educativa, que permite interações em tempo real. Está nos museus virtuais, que nos levam a lugares, né, fantásticos, a lugares maravilhosos, sem sair do lugar, sem sair da sua casa. Você pode visitar museus, né? Visite o Museu da Linguagem, por exemplo, vários outros tipos de museus, sem sair da sua casa, só acessando pelas hipermídias, né? Esses exemplos não são ficção, são janelas abertas para todos os modos de ver, de sentir e de construir o conhecimento, né? Conhecimento, percepção, você sabe. Então, a hipermídia, ela nos conecta, nos amplia e nos desafia a criar com mais intencionalidade. E agora, né, nós já vimos o Atutor, vamos então verificar a questão de produzir hipermídias. Quais são as ferramentas que vai utilizar para produzir hipermídia, para criar esse conteúdo digital? Temos aqui as ferramentas são Canva, né? Olha os slides no Canva, ficam maravilhosos. Geniali, Google Sites e o Thinking. O planejamento, você vai observar aqui o objetivo, que é público, a estrutura de navegação. Então, produzir hipermídias é criar conteúdo digital que vai combinar essas diferentes formas de vídeo que nós já vimos, como texto, imagens, áudio e vídeo. Então, a combinação
Isso aí resulta na hipermídia e vai permitir, possibilitar que os usuários interajam com a informação de forma não linear. A hipermídia se caracteriza por isso, pela não linearidade. E tudo isso para produzir hipermídias, né? Você tem que observar que é muito importante escolher as ferramentas certas. Nós já citamos como exemplo o Canva, o Geniali, o Google Sites, etc. E que vão permitir criar conteúdo, né, atraente, interativo. Então, essas ferramentas, elas oferecem esses recursos como links, menu de navegação e elementos de multimídia que podem ser utilizados para criar uma experiência de usuário muito mais rica e personalizada. Em relação ao planejamento, o que nós podemos entender? Antes de produzir uma hipermídia, o que é fundamental entender? É fundamental planejar o conteúdo e a estrutura. Então, isso vai incluir definir o objetivo da hipermídia, identificar o público-alvo e criar uma estrutura de navegação clara e intuitiva. Então, o objetivo, ele pode ser educar, informar ou entreter. E o público-alvo? O público-alvo pode ser específico ou amplo. A estrutura de navegação deve ser fácil e fácil de usar, é claro. Fácil de usar e permitir aos usuários que acessem as informações de forma lógica e de forma eficiente. Muito bem. Agora, então, que você entendeu esta questão relacionada à produção das hipermídias, as ferramentas, o planejamento, como deve se realizar, vamos, então, verificar uma questão pertinente às hipermídias, que são os desafios. Então, nas hipermídias, né, tem todas as vantagens linkadas à educação, o acesso ao conhecimento, mas você deve observar essa questão aqui, o excesso de informação que você vai encontrar. A questão da distração, a necessidade de letramento digital para produzir hipermídia, para navegar pelos sites, né? Você precisa, então, conhecer. Então, a hipermídia é essa ferramenta poderosa para acessar e para compartilhar as informações, mas também vai apresentar alguns desafios importantes. Em relação à questão do excesso de informação que mencionei, um dos principais desafios da hipermídia é exatamente isso, o excesso da informação que você vai encontrar ali. Ou seja, com a facilidade de criar e de compartilhar conteúdo, a quantidade de informações que estão disponíveis online pode ser assim esmagadora, né? Pode ser opressiva mesmo. E isso pode levar a problemas como a sobrecarga de informações, a dificuldade de encontrar informações relevantes, importantes e a perda de tempo procurando por informações úteis. Além disso, o excesso de informação pode levar você a ter fadiga mental, né? A diminuição da capacidade de concentração. E o outro aspecto é a questão da distração. É um outro desafio sumamente importante da hipermídia, que é a distração. Ou seja, com tantas opções de conteúdo e links para você clicar, é fácil se perder, assim, numa espiral de navegação sem fim. Então, a distração pode levar a problemas como o quê? Como a perda de produtividade, a diminuição da capacidade de concentração e a falta de retenção de informações. Além disso, a distração pode ser especialmente problemática em ambiente de aprendizado, onde a capacidade de se concentrar e de reter informações é necessária, é fundamental. Um outro aspecto do desafio é a questão da necessidade de letramento digital, né? Ou seja, por fim, a hipermídia vai destacar essa necessidade de o usuário ter o conhecimento, ter o letramento digital. Porque com a complexidade crescente das tecnologias digitais, é importante que as pessoas
tenham as habilidades necessárias para navegar e utilizar essas tecnologias de maneira eficaz. Vamos ver uma outra situação aqui, que é a hipermídia e a multimídia. Então, a multimídia consiste nas múltiplas mídias combinadas e a hipermídia, múltiplas mídias mais interatividade e navegação. Exemplo de multimídia. Um vídeo educativo que vai combinar texto, imagens e áudio para apresentar informações sobre um tema específico. Então, a multimídia, um site web que permite que os usuários acessem diferentes seções e páginas através de links e menus de navegação. Então, a multimídia vai se referir à combinação dessas diferentes formas de mídia, como texto, imagem, áudio, vídeo, animações, para apresentar informações de forma mais atraente e eficaz. A multimídia, ela pode ser utilizada em uma variedade de contextos, né, incluindo a educação, o entretenimento, o marketing. E a hipermídia, por outro lado, vai se referir a um sistema de mídia que permite a interação do usuário com a informação de forma não linear. A hipermídia utiliza links e outras ferramentas de navegação para permitir que os usuários acessem e explorem as informações de forma mais flexível e personalizada. Vamos para uma reflexão. Toda a hipermídia é um convite para repensar como organizamos e transmitimos o saber na era digital. Olha aí os sites. Tanto a hipermídia não é só uma ferramenta, é um espelho do nosso tempo. Ela exige pensamento crítico, autoria, sensibilidade estética e ética. Ao aprendermos com e por meio da hipermídia, nós nos tornamos muito mais do que consumidores de informação. Nós nos tornamos construtores de sentido. E isso é, em essência, educar na era digital. Quero perguntar para vocês, como é que vocês enxergam o seu futuro na cultura hipermediática? Ok. Essa foi, então, a nossa aula. Nós encerramos por aqui. Até a próxima.